Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre módulo de números racionais e números simétricos, tá? Também trabalhando dentro do conjunto dos números racionais. Então vamos aqui aos módulos. Nós temos aqui módulo ou valor absoluto, é a mesma coisa, mas dependendo da questão, a gente pode utilizar a palavra módulo ou a expressão valor absoluto, tá? O que vem a ser, gente, o módulo? O módulo, ele é a distância que um número tem da origem, ou seja, lá naquela nossa reta numérica, a distância que o número tem do zero. Então, se eu perguntar qual é o módulo de um número, eu estou perguntando a que distância esse número está do zero, tá? O módulo, ele vem nesse formato aqui, com essas duas barrinhas. Não confundam com parênteses, não são parênteses, são duas barrinhas verticais, tá? E aí, como que a gente faz o cálculo do módulo, gente? É muito simples, porque consiste em somente repetir o número aqui do lado de fora, sem o sinal e sem as barrinhas, tá? Então aqui módulo de mais 0,2 é só o 0,2. Módulo de menos meio é só menos meio. Desculpa, módulo de menos meio é só meio, tá? Não coloca o menos, não coloca sinal nenhum. Módulo de menos 3,5, 3,5. Módulo de mais 7 quartos, 7 quartos. Então, módulo, a gente está trabalhando com distância, tá? E para a gente resolver, basta repetir o número sem sinal nenhum. Prontinho, acabou, ok? Agora nós vamos ver números simétricos ou opostos, tá? A gente pode utilizar a palavra simétricos ou a gente pode utilizar a palavra opostos, tanto faz. Em que consistem os números simétricos? São números que estão à mesma distância do zero, lá na nossa reta numérica, mas eles estão de lados opostos. Então, se eu quero encontrar, eu tenho menos 1, que fica à esquerda do zero. Eu quero encontrar o oposto dele, eu vou lá para o mais 1, tá? Então, o oposto ou números simétricos, aqui a gente só vai inverter o sinal, a gente vai trocar. Então, se eu tenho menos 5,2, o oposto, né, ou o simétrico, vai ser mais 5,2. Só isso. O oposto de mais 8,5, menos 8,5. O oposto de menos 2 nonos, mais 2 nonos. O oposto de mais 11 terços, menos 11 terços. Então, aqui a gente só inverteu o sinal de todo mundo. Agora prestem atenção, gente. Vocês estão vendo aqui que ao invés de colocar o sinal de igual, eu coloquei uma setinha para a gente responder? Então, aqui nos números simétricos, a gente não pode utilizar o sinal de igual na hora de responder, porque um número positivo, um número negativo não é igual ao seu simétrico, muito pelo contrário, ele é oposto, tá? Então, na hora de responder, pode colocar um tracinho, uma setinha, tá? Mas nunca utilizem igualdade aqui, tá? Então, resumindo, se eu vou resolver módulo, eu tiro as barrinhas e tiro os sinais. Repito o número sem nada, tá? Se eu for resolver números simétricos, eu inverto o sinal. Então, módulo, tira sinal, números simétricos, inverte o sinal. Bom, gente, nós vamos falar agora sobre comparação com números racionais. No caso aqui, primeiro eu coloquei somente frações, tá? Essa comparação
comparação, a gente vai sempre comparar se um primeiro número em relação ao segundo é menor, maior, ou se de repente pode ser igual, né? Depende da situação, tá? Só lembrando que os símbolos usados são esses daqui, ó. Maior e menor, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso aqui, nós temos duas frações com denominadores iguais. Nesse caso, a comparação é muito simples, porque a gente só vai comparar os numeradores. Então, eu vou olhar aqui, ó. 7 é maior, é menor ou é igual a 3? 7 é maior que 3. Então, essa fração toda aqui, ó, 7/5 é maior que 3/5, tá? Então, toda vez que os denominadores forem iguais, a gente só compara os numeradores, tá? Segundo exemplo, é quando eu tenho uma comparação entre uma fração negativa e uma fração positiva, tá? Nesse caso aqui, minha fração negativa, ela vem antes, ela vem primeiro e a positiva vem depois. Então, vamos lá, gente. Quando a gente aprendeu números inteiros, a gente aprendeu a comparar números negativos com positivos, certo? E qualquer número negativo é sempre menor que número positivo. Então, nesse caso aqui, ó, menos 5/7 é menor que 3/8, tá? Se por acaso a ordem tivesse invertida, eu tivesse uma fração positiva primeiro e depois a fração negativa, então eu colocaria o sinal de maior, porque a primeira fração seria maior que a segunda, tá bom? Bom, agora é que chegou o problema, né? É o BO, que é quando a gente tem frações com o mesmo sinal e denominadores diferentes. Aí o processo ele fica um pouquinho mais longo. Não é difícil, mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar MMC entre os denominadores. Então, aqui eu tenho denominador 3 e denominador 2. Quando eu vou lá tirar o MMC, eu vou encontrar MMC igual a 6. Esse 6, ele vai virar o novo denominador. Por quê? Quando a gente vai comparar frações com denominadores diferentes, a gente tem que reduzir, transformar essas frações em frações que possuam o mesmo denominador. Então, por isso que a gente faz esse processo do MMC. Então, fui lá, tirei o MMC entre 3 e 2, ok? E o resultado foi 6. Como estou comparando duas frações, eu vou escrever aqui, ó, duas frações com denominador 6, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar o MMC e eu vou dividir pelos denominadores antigos. Então, 6 dividido por 3 e 6 dividido por 2. E o resultado eu coloco embaixo dessa barrinha. Então, 6 dividido por 3 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3, tá? Então, presta atenção, ó. Se eu pegar esses dois aqui, o denominador da fração antiga com o resultado que eu acabei de achar e multiplicar, volta para cá, tá? Tem que dar esse novo denominador aqui. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar lá em cima para encontrar o novo numerador. Então, 2 vezes 2, 4. E aqui, 3 vezes 1, 3. Agora, com as novas frações, eu consigo comparar para saber quem é maior, quem é menor, enfim, tá? Então, ó, os denominadores são iguais, eu vou comparar os numeradores. 4 é maior que 3.
que isso significa? Que as frações originais, né, 2/3 e 1/2, o 2/3 é maior que 1/2, tá? Então ficaria dessa forma aqui, vou colocar aqui do lado. 2/3 é maior que 1/2, tá? Lembrando que essa fração 4/6 ela é equivalente ao 2/3 e a fração 3/6 é equivalente à fração 1/2, ok? Então, ó, eu coloquei até o mesmo exemplo aqui dessa que a gente acabou de fazer, mas se por acaso elas fossem negativas, né? Ao invés de positiva, elas fossem negativas. Então, a gente faria o mesmo processo, mas como a gente já fez ali, a gente já sabe quanto que vai dar, né? Denominador 6, 6 dividido por 3 vai dar 2 aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. Como tem o sinal de menos, repete. Aqui é a mesma coisa. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Como tem sinal de menos, repete. Bom, e aí, gente? Vocês acham? Aqui a gente usou o sinal de maior. Será que aqui a gente vai usar o sinal de maior também? Não, né? Quando a gente tem dois números negativos sendo comparados, quanto mais perto o número estiver do zero, maior ele é. Assim como quanto mais longe ele estiver do zero, então menor ele é. E aí eu vou comparar, ó. Eu tenho menos 4 e tenho menos 3. O menos 4 está mais perto do zero que o menos 3? Não. Né? Na nossa reta numérica, a gente tem aqui 0, aí vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 4 está mais longe do zero, tá? Então, aqui a gente vai usar o sinal de menor. Então, quando os números são positivos, a gente faz uma comparação. Se por acaso a gente pegar esses mesmos números, colocar o sinal de menos, tornar esses números negativos e fazer a mesma comparação, né? O símbolo aqui vai inverter, tá bom, gente? Então, enquanto aqui deu maior, aqui quando os dois são negativos, a gente inverteu para menor, tá? Eu coloquei mais um exemplo aqui pra gente ver, menos 3/4 com menos 5/3. Então, eu vou lá, pego 4, tá? Os denominadores, 4 e 3, tiro o MMC, deu 12. Aí escrevo aqui embaixo, ó, 12. O que eu faço com esse 12? Divido pelos denominadores antigos. Então, 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4, tá? E agora, o que eu faço com esses resultados? Multiplico lá em cima para achar os novos numeradores. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, repete o menos, e 4 vezes 5, 20, repete o menos. E aí, ó, presta atenção, o menos 9 está mais perto ou mais longe do zero em relação ao menos 20? O menos 9 está mais perto, então ele vai ser maior que o menos 20, tá? Então, cuidado com os números negativos, o nosso raciocínio entre maior e menor, ele inverte, tá? É o contrário do raciocínio que a gente usa para números positivos. Ok, gente? A gente viu a comparação, né, com frações e agora a gente vai ver a comparação entre números decimais, tá? Bom, a gente sempre vai começar olhando pela parte inteira, tá, gente? Que é a parte na frente, a parte que vem antes da vírgula, né, na frente ou à esquerda da vírgula, tá bom? Então aqui, ó, primeiro exemplo muito simples,
tem 2,15 e 3,2. Então, comparando a parte inteira, fica bem nítido, né? Bem óbvio que o 2,15 é menor que 3,2, tá? Aqui nós temos no segundo exemplo a mesma parte inteira, 5, tá? E aí a parte decimal é que ela tá mudando, tá diferente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai de algarismo em algarismo comparando. Então, ó, primeiro algarismo aqui que é a parte inteira tá igual, então vamos pular para o próximo, ó. O próximo eu tenho 0 no primeiro número e eu tenho 1 no segundo número. Então, 0 é menor que 1. Então, vou usar aqui, ó, sinal de menor, tá? Bom, no terceiro exemplo, nós temos menos 1,3 e 0,25. Gente, menos 1,3 é negativo, 0,25 positivo. Então, é óbvio que isso aqui vai ser menor que isso aqui, tá? Qualquer número negativo é sempre menor que o número positivo. No próximo exemplo, eu coloquei 7,2 menos 8,9. Então, a gente tem um positivo comparado a um negativo. Então, o positivo é sempre maior que o negativo. Desculpa, o positivo é sempre maior que o negativo, tá? E por último, nós temos aqui, ó, se a gente der uma analisada aqui, tá quase que idêntico, né, os números, mas a gente vai olhando algarismo por algarismo, ó. Primeiro algarismo dos dois números tá igual, segundo algarismo tá igual, terceiro algarismo tá igual, quarto algarismo tá igual e o último algarismo tá diferente. Então, no primeiro número aqui, ó, o último algarismo é 0 e lá no outro número o último algarismo é 7. Então, significa que 0 é menor que 7. Então, aqui a gente vai usar o sinal de menor, tá? Aqui, praticamente, quase todos os exemplos a gente acabou usando o sinal de menor, tá? Mas tivemos um aqui que era maior. Mas o tipo de análise que a gente faz para comparar os números é essa, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido o assunto, o conteúdo de hoje, mas qualquer dificuldade vocês sabem que pode contar comigo, pode me procurar, tá bom? Beijinhos e até a próxima, gente. Tchau, tchau!